ano! Olá, vocês que nos assistem no dia de hoje! Bem-vindos à nossa TV Araxá Educa! Preparados para mais uma aula da nossa querida matemática? Tá tudo separado? O lápis, o caderno, o material? Assim que eu gosto de ver! Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tempo. E aí, hein? Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. E vocês? Como vocês medem o tempo? Me contem aí. Qual é a forma de vocês medirem o tempo de vocês? Tem alguma maneira especial? Nós vamos medir o período da manhã, o período da tarde ou a hora do relógio? Vamos conhecer um pouquinho mais dessas medidas e também dos instrumentos para medir o tempo na nossa aula de hoje. Bem, há muito tempo atrás, as pessoas começaram a sentir essa necessidade de medir o tempo. Então, elas olhavam para as estrelas, para o céu. Olha, tem um período de sol e um período escuro. E começaram então a se questionar, por que será que acontece isso? Qual é a forma que vamos mudar? Com o passar do tempo, os cientistas foram então descobrindo por que acontecem o dia e a noite, o que acontece, qual que é o fenômeno. E aí eles perceberam que o nosso planeta Terra, ele faz dois movimentos. E esses movimentos são responsáveis tanto pelo dia e a noite, quanto também pelas estações do ano e pelo nosso período de ano. Então, quando a Terra, essa aqui ó, setinha vermelha, ela faz um movimento de rotação, quer dizer, de rodar acima do próprio eixo. Ela faz esse movimento completo em 24 horas. É o que dá, então, a noite e o dia. Quando está virado para o sol, dia. A parte que está virado de costas está de noite. Esse movimento de rotação vai ser responsável pelos dias e noite. E também, ao mesmo tempo, ela faz um movimento de translação, quer dizer, é um translado, é um caminho que ela faz em torno do Sol. Quando ela está caminhando, então, em torno do Sol, esse trajeto demora 365 dias e aproximadamente 5 horas. É o que é responsável pelo ano. Vamos ver um pouquinho melhor dessa história? Nós temos aqui, então, um calendário. Esse calendário, ele foi formalizado há muito tempo. E a gente começa a marcar a partir do nascimento de Cristo. É a era cristã. Então, o século zero, aliás, né, quando começa, vai ser, então, o nascimento de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2021. Significa que tem 2021 anos que Cristo nasceu. E os meses foram divididos de acordo com o céu. Sim, eles começaram a olhar o céu e perceberam que tem então as fases da lua. E que geralmente de 4 em 4 semanas, de uma em uma semana, né, o total de 4 semanas, a lua então ela passa por 4 fases, a de crescente, a de cheia, nova, minguante. Todas essas fases, ela demora um período de um mês. Foi aí que surgiram, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No nosso calendário, nós temos uma regularidade. Alguns meses têm 30 dias e outros 31. Nós temos uma exceção, que é o mês de fevereiro, que tem apenas 28 dias. Lembra que eu falei que o ano tem 365 dias e aproximadamente 5 horas? Pois é, essas horas elas vão se juntando e de 4 em 4 anos forma mais um dia. Por isso que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto, que é o ano que fevereiro tem 29 dias. E aí sim, completa todo o ciclo da Terra em volta do Sol. Bem, o que vamos aprender com o nosso calendário? Que ele é utilizado, então, para medir o tempo. É uma das formas que temos.
Esse é um instrumento de medição do tempo. Vamos também perceber que vai indicar quantos dias temos em um único ano, que são então 365, e no ano bissexto, 366. Vamos perceber também que eles são divididos em 12 meses, esses meses que nós lemos há pouco tempo. Nós podemos perceber mais detalhes, que cada mês tem uma quantidade certa de semanas e que cada semana possui alguns dias. Antes de falar sobre a semana, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é o que é? São 7 irmãos. 5 deles têm sobrenome e 2 não. Descobriu? Pensa aí um pouquinho. Quem será esses 7 irmãos? Muito bem, os 7 irmãos são os dias da semana. Nós temos então o primeiro dia da semana, que é o domingo, e o último dia, que é sábado. Nem o primeiro nem o último tem sobrenome. Os outros sim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Nós temos então 7 dias da semana. A cada 7 dias, formamos uma nova semana. E a cada aproximadamente 4 semanas, formamos um mês. A cada 12 meses, formamos um ano. E por aí vai. A cada 10 anos, formamos uma década. A cada 100 anos, um século. A cada 1000 anos, um milênio. E assim vamos calculando o nosso tempo. Mais uma perguntinha para vocês. O que é o que é? Qual o mês mais curto que existe? Vocês acham que é fevereiro? Por que será que é fevereiro? Porque tem 28 dias? E se eu contar para vocês que a resposta não é fevereiro? Verdade! A resposta é maio. Maio é o mais curto. Só tem 4 letrinhas. Olha quantas letrinhas tem em fevereiro. Fevereiro. 9 letrinhas. Então, maio é o mais curto com 4 letras. Vamos falar um pouquinho então dessas medidas do tempo. Nós temos então o ano, que temos então 12 meses. A cada mês nós temos aproximadamente 4 semanas. E a semana, ela é composta de 7 dias. Vamos ver essas medidas em relação ao nosso calendário. Então, o calendário nós vamos começar marcando a partir dos dias, semanas, meses e ano. Quando juntamos um ano 10 em 10 anos, temos então isso aqui é a letra E, muito feinha, mas é uma década. A cada 100, século. Vamos agora pensar na formação do dia. 7 dias formam uma semana. Mas o que forma o dia? Como podemos medir, então, o período de um dia? Vamos ver um pouquinho mais, então, do nosso relógio. Há muito tempo, os homens sentiram a necessidade de medir tempinhos em tempinhos pequenos. O que eles pensaram? Vamos trabalhar com a nossa sombra. Então surgiu o relógio do sol. O relógio do sol, ele, de acordo que o sol vai bater, ele vai fazer uma sombra. E essa sombra, então, vai indicar qual o período do dia. Só que eles tiveram um problema. Como assim medir só o período do sol? À noite não tem sombra. Então, eles foram criando outras estratégias. Surgiu, então, o clepsidra, que é o relógio da água. Surgiu também a nossa ampulheta, que é o relógio, então, de areia, que vai medir o tempo. Surgiu relógios mecânicos. Os relógios mecânicos é porque eles funcionam por corda. Eu preciso dar corda para que ele funcione. Depois surgiram os relógios domésticos, os relógios de pêndulo. Esses aqui, olha, foi feito por um holandês.
os relógios de pêndulo e também o relógio de quartzo. O relógio de quartzo, este daqui, que usa então energia elétrica, ou quer dizer, na verdade, bateria, não é? Então, esse relógio usado por bateria veio muito tempo depois, só na década de 1900 e alguma coisa. Olha quanto tempo de história para termos então esses relógios atuais. Foram-se então aperfeiçoando tempo após tempo. Vamos então entender um pouquinho do nosso relógio. O nosso relógio, esse que a gente chama de analógico, ele é dividido em 12 tempos, justamente igual ao do Sol, 12 tempos de luz. Vamos então perceber que cada um desses tempos temos os minutos. A cada pedacinho temos 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então, o nosso relógio é dividido em 60 minutos. Só que ele é contado de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. E a cada volta que o relógio pequeno dá, que o ponteiro pequeno dá no relógio, ele completa uma única hora. Então, 1 hora tem 60 minutos. A meia hora, metade. Então, a metade do relógio teríamos 30 minutos. Agora, a metade da hora. Vou dividir essa metade em 2. Temos aqui, então, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Então, 1/4 da hora, ou metade da metade, tem 15 minutos. Ao longo das nossas aulas, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o relógio. Hoje, vamos fazer então um teste. A nossa aula vai começar às 9h30. Como assim nós vamos marcar no nosso relógio 9h30? Vamos então no 9, e como são as horas nós vamos medir com um ponteiro pequeno. 9 horas. E 30 minutos. Os minutos nós medimos então com um ponteiro grande. 30 minutos. Se ela terá duração de 15 minutos, qual horário a aula irá terminar? Vamos passar para frente então. 15 minutos. 9 horas, 5, 10, 15 e 15 minutos. Então, ela vai terminar às 9h45. Muito bem. Desafio para vocês. Agora, meça aí o que vocês fazem, quanto tempo de aula, quanto tempo demoram para fazer as atividades, quanto tempo levam para você tomar um café da manhã. Brinca um pouquinho com as horas. E nas próximas aulas de medidas de tempo, vamos voltar nesse assunto. Isso aí, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Preste bastante atenção na aula da professora de vocês, faça todas as atividades e eu estarei aqui sempre para reforçar o seu conhecimento. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!